Este projeto cultural é realizado por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, o Profice, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, do Governo do Estado do Paraná e da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo. Patrocínio Master, Copel, Companhia Paranaense de Energia. Patrocínio Petrobras e Avan. Apoio institucional Prefeitura Municipal de Morretes. Instituto Mirtilo Trombini. Realização Gloriosa Produção Cultural, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Olá, pessoal. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, a casa cheia, nessa última mesa da Flimo, que está linda, né? Um evento super importante de relevância social, cultural, que valoriza a cultura paranaense, valoriza a poesia e a literatura paranaense, e com essa mesa muito especial dessas duas mulheres, duas figuras que fazem a história da literatura no Paraná, né? Não é exagero falar isso, porque estão há anos trabalhando, se movimentando em coletivo, e estamos aqui para prestigiá-las, né, e ouvi-las. O nome da nossa mesa é Pensar e Fazer o Literário, Mulheres Criadoras de Movimento. Mulheres Criadoras de Movimento. Eu vou ler rapidinho a biografia de cada uma delas, porque elas já fizeram tanta coisa, a gente vai dar uma sintetizada nessa trajetória, para depois a gente começar a conversar. E, no final, também, quem quiser fazer comentários e perguntas, por favor, vão anotando já, para a gente ter essa troca também. É uma oportunidade, né? Poeta e haicaísta Alice Ruiz nasceu em Curitiba, em 22 de janeiro de 46. Começou a escrever contos com 9 anos, tá? E versos aos 16. Aos 26, publicou pela primeira vez seus poemas em revistas e jornais culturais. Lançou seu primeiro livro aos 34. Publicou diversos livros, poesia, traduções, história infantil. Compõe letras desde os 26. Tem diversas canções gravadas por parceiros e intérpretes. Já ganhou vários prêmios, incluindo o Jabuti de Poesia, em 89, pelo livro Vice-Versos, e o Jabuti de Poesia de 2009, pelo livro 2 em 1. Gente, lembrando que esses títulos estão à venda, e não é sempre que a gente tem a possibilidade de ver vários títulos das duas escritoras ali para comprar. Então, por favor, prestigiem, que é muito legal a gente ter essa oportunidade de encontrar vários livros. A gente, às vezes, vai na livraria encontrar um ou outro título, mas aqui tem a maioria deles, né? Então, uma oportunidade de ouro. E a Andréia Carvalho Gavita, minha amiga, é poeta paranaense, autora de 7 livros, participa de diversas antologias, é formada em gestão ambiental e trabalha no Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal do Paraná, mediações culturais no Coletivo Marianas, que é um grupo feminista para divulgação de arte e literatura com autoria de mulheres, muito importante para a cultura em Curitiba. É web produtora nas revistas digitais de literatura Zunai e Esfera e participa da edição de livros nas editoras Donizela e Lobo Azul. As duas escritoras têm site, tá, gente? Então, vocês podem achar várias outras informações e visitar esses sites, certo? Vamos começar, então, já com a paulada, assim. A gente pensa hoje, e quero saber de vocês, a mulher mais como uma categoria política do que o essencialismo, né? Porque tem muitas maneiras de ser mulher e de escrever e de sendo mulher, né? Eu fiquei assim curiosa como foi leitora de vocês, de perguntar, nessa trajetória de tantos anos, a Alice, por exemplo, escreve textos feministas desde os anos 70, né? Então, assim, é muito tempo pensando nessas questões. A Gavita também há décadas já pensando isso. O que nessa trajetória de anos, vocês ainda se deparam, afirmações sobre a escrita produzida por mulheres que vocês falam, poxa, ainda essa incompreensão, ainda esse desentendimento, o que pega assim, no estômago de vocês? Ainda falam isso? Qual que é o desentendimento que vocês gostariam de cara já de desfazer? Bom, posso começar. Oi, obrigada pela presença.
Desculpem o nervosismo, já aviso. E, assim, eu já vou começar com a paulada, então. O que mais me incomoda, que eu escrevo poesia, é quando me chamam ainda de poetisa. Isso eu não posso deixar de dizer, porque, para mim, é uma paulada. Assim. Eu sei que, às vezes, as pessoas elas acham não, mas é só para diferenciar, isso é muito antigo, é uma homenagem. No meu caso, nós somos poetas, nós trabalhamos com a palavra. Então, as palavras elas têm um peso histórico. Então, esse título e outra, eu não quero. Então, a partir do momento que eu digo eu não quero que me chamem assim, não quero que falem meu nome errado, qualquer outra coisa, é a primeira paulada. A outra coisa que a gente sempre escuta é, por exemplo, assim, para as mulheres elas serem publicadas ou executarem alguns tipos de atividades que priorizam e que respaldam essa justiça histórica que é feita com a literatura produzida por mulheres, é quando eles acham que nós estamos sendo segregacionistas, estamos sendo sexistas, que é uma forma de reduzir a nossa reunião para essa pauta que é tão importante. Porque, sim, a literatura produzida por mulheres, ela sofreu um silenciamento secular, né? E nós trabalhamos para que isso, quando nós reunimos, por exemplo, uma antologia ou alguma outra coisa, alguma outra ação que envolva a divulgação específica da literatura produzida por mulheres, não é para segregar, é para que seja realmente feita essa justiça histórica. Então, é outra paulada, quando eles confundem a sua ação política com alguma forma de redução, que não é nada disso. Então, essas duas coisas que eu diria, de momento, assim, que me irritam muito. É o poder da palavra e o poder do título, né, da característica que te conferem, às vezes, justamente que é uma outra forma de reduzir a sua ação. Quando a pessoa, você está dizendo que você está fazendo isso por um motivo, e a pessoa ela pega lá nas bases daquilo e tenta reduzir a sua ação. Então, essa é outra paulada. Acho que já é paulada bastante, né? E também, que eu creio que vamos falar mais para frente, é quando dizem que a literatura produzida por mulheres ela é uma literatura à parte, né? Ela é uma literatura diferente. Tudo é literatura. Quando você se reúne para angariar, né, e divulgar mais a literatura produzida por mulheres, não é que é um nicho à parte. Então, são esses 3 pontos. O título, a redução, né, tentando dizer que você está sendo segregacionista, e não é nada disso, e a diferença entre a literatura produzida por... É isso. Oi. Que bom que vocês estão aqui. Obrigada por isso, por estarem aqui. Então, um dos artigos que eu escrevi nos anos 70 se chamava Poetisa é a Mãe. Porque a palavra poetisa parece que dá uma afrouxada na função, para uma suavizada, parece que a gente só fala de nuvens, borboletas e flores, quando, na verdade, as questões que a nossa poesia levanta, a poesia feminina ou escrita por mulheres, muitas vezes vem com uma carga de política mesmo, de defesa, maior até, né, do que a masculina. E a gente é poeta e pronto, e o homem que não gostar disso, que mude para poeto, porque termina com A. Então... Então, a gente está junto. Poetizo também pode. Ah, mas já aconteceu. Eu escrevi um post uma vez sobre isso, e aí veio um mocinho lá, não sei se era um mocinho ou um senhor, a cabeça era de senhor. Ele dizia, mas eu gosto tanto da palavra poetisa. Eu falei, fica para você. Pega, leva. Não seja por isso. Olha, eu não sei, eu não saberia dizer se especificamente na literatura tem algo mais que me incomode. Eu acho que uma coisa que me incomoda... Na letra de música, por exemplo, na coisa da canção, tem algo que me incomoda muito, que é o seguinte, eu carrego 2 discriminações. Porque mulher, realmente... Eu tenho uma amiga que é historiadora
especializada na MPB, e ela fez o doutorado dela foi sobre as compositoras brasileiras. Ela levantou mais de 7.500 compositoras. Vocês fazem ideia de que tem mais de 7.500 mulheres que compõem música no Brasil, desde Chiquinha Gonzaga para cá? A gente não faz ideia. Você fala assim, dá o nome das compositoras que você conhece, a coisa chega a meia dúzia. Né? Porque muita coisa era assim, ou era anônimo, ou era senhorinha fulana de tal, esposa de fulano de tal, uma niteroiense. Assim, não, a maior parte das mulheres eram anônimas, como, aliás, disse bem Virginia Woolf, né, que quase sempre anônimo se refere a uma mulher. Então, se tem algo que me incomoda, não a mim, assim, na minha trajetória, mas de uma maneira geral, é essa coisa, esse anonimato que acontece na literatura para as mulheres e, como eu disse, na música, mais ainda porque quem aparece é quem interpreta, e quase sempre coincide com quem faz a música e não com quem faz a letra. Então, letrista desaparece, e se for mulher, aí não existe mesmo. Mas aí não... Mas daí você luta, você batalha, e o teu parceiro que fez a música, quando é entrevistado, ele diz, não, essa letra é da Alice Ruiz. E aí as pessoas publicam na internet a letra, colocando o nome dos dois. Ou seja, o cara vira parceiro da letra. Assim, não tem vez. Agora, se for um homem, eles vão tomar mais cuidado. Se o parceiro, o letrista, for um homem, eles vão dizer, putz, eu não vou ser louco de mexer nesse vespeiro. Mas, como é mulher, pode. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma tentativa de nos invisibilizar e inviabilizar também. Sou braba, né? Desculpem, eu vou me acalmar. Não, a gente está aqui por causa disso. Por causa disso, por causa dessa energia. E eu tenho certeza que a gente sai daqui também com essa movimentação do corpo, né? Isso que é muito importante. É muito importante a gente estar aqui depois também de 2 anos e meio sem poder estarmos no mesmo lugar, nos nutrindo, né? Isso é muito importante. Por isso que fico muito feliz. E como a Alice já puxou isso dessa outra formação, dessa outra prática na música também, eu queria perguntar um pouco dessa formação, porque a Andréia, ela tem a formação em gestão ambiental, está trabalhando nessa questão contra incêndios, funcionária pública há bastante tempo, né, Gavi, está ali no serviço público há bastante tempo, e a Alice com essas parcerias que são muito ricas na composição também, também nesse outro lugar, que tem vários pontos de encontro com a poesia, mas também é uma outra coisa, né? Porque é a música. Então, eu queria saber também disso, assim, dessa formação de vocês, e como se dá essa dinâmica de retroalimentação entre a literatura e esse outro lugar onde vocês também circulam. Como você começou? Tá bom, será sempre assim, sempre... Tá certo. A menos que você não queira. Não, tudo bem, tudo bem. O importante é falar, né, gente? Obrigado. Sempre vou agradecer, porque quanto mais falamos, mais ouvidos existem para nos escutar, nós nos validamos, né? Então, na minha profissão, eu sempre fui bióloga, desde criança. E, para mim, a biologia é a fonte da poesia, elas estão interligadas. Então, apesar de eu estar trabalhando agora num departamento que é voltado para a ecologia, né, incêndios florestais, a minha primeira intenção poética foi quando eu olhei num microscópio uma lâmina e eu vi a estrutura celular. Então, para fazer a anotação de aula, eu já fiz, não sei o quê. Aí eu falei, olha, daí leram as minhas anotações e falaram assim, não, isso não é uma anotação de aula, isso daí é poesia. Então, demorei, logicamente, muitos anos para me assumir poeta. Só me assumi poeta quando eu publiquei o meu primeiro livro e validei aquele título, mas isso não é necessário, já desencanei disso.
E como eu sempre trabalhei com a área biológica, eu sempre tive essa relação de que, para mim, a biologia era uma fonte muito maravilhosa da poesia, então, todos os meus poemas acabam circulando, né, com essa temática. Então, eu estendo para o meu ambiente de trabalho, eu interligo os dois, é uma forma também de me manter saudável. Eu já trabalhei, durante uma época, num hospital, mas, mesmo assim, eu encontrava a poesia como uma forma de fugir daquela rotina. Então, ele também estava interligado, porque ele nascia daquele meu deslocamento, daquele mundo que parece que não tem nada de sonho, mas a poesia, ela não é só sonho, a poesia também ela é um desabafo. Então, dentro das minhas profissões, elas estão interligadas, assim, eu não consigo dissociar. Às vezes, eu estava atendendo uma pessoa no hospital e eu estava fazendo uma anotação de poesia. E eu acabava contaminando os meus colegas também com os meus pensamentos poéticos, de tentar enxergar uma outra realidade ali, naquilo, ou ver a mesma realidade, mas falando com uma forma diferente. É por isso que eu escrevo poesia, porque é como se eu traduzisse o estresse ou o maravilhamento do mundo, são minhas anotações. Então, agora, na área de gestão ambiental, eu estou tentando trabalhar também, porque eu acho que a escrita da mulher ela tem muito a ver com a ecologia. E é por isso que existe até a ecocrítica agora, né? Eu acredito que elas estão interligadas. Existe uma sacralidade na natureza e poetas que falam com a voz da natureza e poetas que usam a natureza como panorama para seus escritos, né? Eu falo só da poesia aqui porque é a minha forma de expressão, mas eu creio que a escrita, no geral, é assim, né? A prosa é assim. Existe muito o ambiente em que você vive, ele acaba se refletindo no que você expressa. E a escrita nada mais é do que a expressão do ambiente em que você está vivendo. Então, não vejo dificuldade nenhuma em articular essas duas temáticas, tanto psiquicamente, energeticamente, como textualmente. Então, claro que é complicado. Na área de gestão ambiental, eu encontro um pouquinho mais de dificuldade, porque a área de gestão ambiental ela está envolvida com a política e com os nossos recursos naturais estão acabando. Então, é um ponto espinhoso. É difícil de eu levar para esse ambiente de gestão ambiental a poesia, os meus tickets, né, poéticos que eu tenho, as minhas manias poéticas. Era muito mais fácil num hospital. Então, eu não consigo entender ainda por que acontecia isso, mas eu creio que é por causa do movimento político atual que atravessamos, em que qualquer coisa que você vai falar, talvez, de os territórios indígenas, essa coisa de legitimação de territórios, é mais espinhoso. Mas a gente acaba trabalhando com as metáforas, com as figuras de linguagem, e, né, não vai encontrar maiores problemas. Por exemplo, eu uso muito esse subterfúgio de disfarçar muito bem o que eu estou querendo dizer, então eu não tenho tantos problemas. Mas isso foi um recurso que é natural para mim, eu não faço porque é programado aquilo, né? Só o fato de eu estar escrevendo poesia, uma mulher escrevendo poesia, ainda poesia do jeito que eu escrevo, já é aí como que eu posso dizer, uma provocação. Então, a minha provocação ela é mais psíquica. Os meus colegas de trabalho eles têm a mania de dizer assim, isso é o tipo de coisa que você falaria. Às vezes eu falo alguma coisa, ela é poeta, não ligue. Então, sabe? Então, tem isso, mas eu consigo trabalhar bem. Eu não levo isso como não é um empecilho para que eu continue falando aquilo que eu escrevo. E eu creio que está interligado assim dessa forma. Eu acho que a poesia está aqui, está em tudo que é lugar. A poesia está presente o tempo inteiro. Poeta é quem é capaz de captar e expressar. Mas é isso, a poesia está em tudo. Você falando isso, me lembro, eu tive a grande felicidade de entrevistar o Mário Quintana em 1990, quando eu dei minha primeira oficina de haikai, foi em Porto Alegre, e eu fiquei hospedada no mesmo hotel que ele, e eu consegui uma entrevista com ele, e até hoje não me recuperei emocionalmente. Não, é porque ele sempre foi meu maior amigo sem me conhecer. Então, quando eu tive esse momento, foi realmente incrível.
E ele me contou, entre outras coisas, que o pai dele era farmacêutico, e, quando menino, ele adolescente, começou a trabalhar com o pai na farmácia, e o pai foi ensinando a profissão, e ele se deu conta de que ali nasceu o poeta, porque ele aprendeu o equilíbrio dos elementos. Então, é isso, quem tem a poesia em si, de alguma forma, vai juntar, vai descobrir na sua profissão isso se for muito jovem, porque, no meu caso, aconteceu meio que... Você perguntou da música, nós vamos chegar lá, mas, assim, eu fui, para pagar as contas, publicitária há mais de 20 anos. E foi a poesia que me abriu essa porta, e não o contrário, sabe? Assim, a publicidade não colaborou em nada com a minha poesia, mas o fato de eu fazer, principalmente, uma poesia sintética, ter desenvolvido a capacidade de síntese através do haikai, e ter uma tendência natural também, me levou a trabalhar facilmente com publicidade. Eu também fiz HQ, também fiz roteiro em quadrinho, também escrevi ensaios. Toda a minha vida profissional é através da palavra. O grande amor da minha vida é a palavra. Então, a letra de música é uma continuação disso, é mais um dos lugares que eu exerço esse amor. Mas você falou das semelhanças e diferenças. É verdade. Eu, inclusive, me irrito um pouco quando alguém diz assim: Zé Cabaleiro musicou tal poema da Alice Ruiz. Não, eu fiz uma letra. É outro gênero. Não me tirem esse outro gênero que eu pratico. Não me tratem só como poeta. Não que eu procuro que as minhas letras sejam poéticas, mas é um outro gênero. A poesia papel, ela tem um outro timing, é um outro tempo. Você abre o livro de manhã, não entendeu muito bem, mas achou que tinha uma coisa interessante ali. Daí, depois de tomar café, você diz: agora eu vou ler de novo, agora. E aí e aí você lê em voz alta de tarde. E aí chega uma hora que você diz: a letra de música não tem esse timing. A letra de música, ou ela te conquista imediatamente, ou não te pegou. E aí você tem que desenvolver essa diretidade, essa coloquialidade. A rima, por exemplo, os parceiros costumam gostar quando a gente põe rima. Métrica, então, adoram, porque facilita a vida deles, né? A composição. E a poesia no papel não precisa mais dessas coisas, né? Mas tem outras coisas, tem que ter em comum, tem que ter ideia, tem que ter uma trama de linguagem, uma sedução. Aliás, falar em sedução, eu já achei uma fórmula para isso. O que eu costumo dizer é que a relação da gente com a poesia papel, com o poema, é como amor, que é uma coisa que a gente vai construindo. A poesia, na letra de música, é como uma paixão. Ou te pega de cara, ou você nem nota que ela passou por você. Não é? Olha só, né? Coisas. Que privilégio a gente ouvir, né? Quais momentos do dia que a gente pode pensar sobre essas coisas e ouvir as pessoas falando sobre isso, né? Por isso que esses eventos são importantes. Eu queria aqui, para fechar essas 3 primeiras perguntas, porque depois eu pedi licença para as poetas para ler uns poemas delas, porque eu acho também, nessa pegada do que eu acabei de falar, eu acho muito importante a gente ter momentos para ler poesia em voz alta. Porque a gente não tem esses momentos, né? A gente tem poucos momentos que a gente está na praça e alguém declama. Então, acho que a gente pode colocar mais no nosso dia a dia, colocar mais poesia, ouvir mais em voz alta, e ter esses momentos de comunhão em torno da poesia, sabe? Por isso que eu quero pedir licença para as poetas para ler alguns. Mas eu queria perguntar para vocês, assim, também que é a curiosidade de leitora, que o que vocês não abrem mão na produção
poética de vocês? O que vocês não abrem mão? Vocês não fazem concessão. Não, isso aqui, olha, esse aqui é meu limite, e isso aqui eu não abro mão, entendeu? Podem espernear, não vai, sabe, não vai vender ou não vai não sei o quê. O que vocês não abrem mão, assim, que é o território de vocês, que vocês lutam por aquilo dentro da poesia de vocês? Isso para mim é fácil, né, Júlia? Eu não abro mão de não entenderem o que eu escrevo. Então, porque eu já tentei. É óbvio. É como quando eu escrevo um texto, eu leio de tudo. Eu gosto de todos os gêneros de escrita, todos os gêneros de poesia. Mas quando eu vou passar as minhas ideias para o papel, elas acabam sendo herméticas. Herméticas para quem vai ler, porque, para mim, as minhas referências elas estão ali. Mas como que a pessoa não está entendendo? Eu estou confessando. Eu estou confessando isso. Então, eu não abro mão, então, porque, por exemplo, assim, eu trabalho muito com o ativismo, que a gente chama, né, que é divulgar a produção de mulheres, todos os tipos de leitura e artes produzidas por mulheres. Mas, dentro desse meu ativismo, por exemplo, existe também uma vertente dos poemas que eles são ativistas, eles são hinos de luta, né? E eles têm que ser mais fáceis para as pessoas entenderem, para uma criança entender. Então, mas eu não consigo, gente. Eu até estava escrevendo um poema um dia, eu falei assim, eu cheguei na 10ª página, há 10 páginas tento não mentir. Então, aquilo foi me agoniando, porque eu penso daquela forma, eu tenho aquelas imagens, eu gosto da coisa imagética, eu tenho muitas referências, e como eu levo tudo para a minha poesia, nomes científicos, nome de remédio, eu gosto muito das palavras, então eu pego um nome, esquizolóbium, eu vou pesquisar a raiz daquilo, e, para mim, aquilo é poema, e eu acabo... então, a minha poesia ela tem muito artifício, artefato, purpurina, eu até comentei. Como é que eu não vou escrever purpurina se eu me alimento de pirlim-pim-pim? Entendeu? É mais ou menos assim. Então, eu não abro mão do meu estilo. Eu já tentei, mas não era eu, porque a minha escrita ela é só uma extensão da minha palavra. Se ela é incompreensível, por exemplo, eu não sei se um dia eu ganharei um concurso literário, porque não cabe. O meu tipo de escrita não cabe. Alguns poemas meus eles não são para serem lidos. Eu vou numa escola falar para crianças, eu não vou ler um poema meu que as crianças vão achar que eu estou falando, sei lá, apesar de que criança até entende mais do que adulto, né? Porque eles leem além da sua palavra, a expressão, né? Elas entendem mais com o coração. E, para mim, a poesia é coração. Se as minhas palavras elas são, o meu estilo é um pouco mais hermético, desculpa, eu sou assim, então eu não consigo, porque a poesia é uma extensão minha, não sei nem se é egoísta, é uma tradução do mundo. Prefiro também poesia hermética, também. Então, a concessão que eu não faço é de reduzir o meu discurso para vender mais ou para ganhar um concurso. Talvez eu mude de ideia, porque eu acho que nós mudamos muito, né? Talvez um dia eu consiga essa simplicidade. Para mim é simples o que eu escrevo. Eu acho muito bonito, eu gosto também de uma coisa mais simples. Talvez um dia eu consiga fazer isso, mas até o momento, então a minha simplicidade, a minha clareza, ela não está no discurso que eu produzo, estão nas minhas ações externas. Mas agora a minha palavra é uma leitura que eu faço da minha psique, não tem, é o meu idioma. Então, provavelmente, os meus primeiros livros eu escrevi para mim, com um exercício, porque quem é fanático por leitura como eu, que eu entendo o mundo depois que eu o leio. Isso eu confesso. Eu estou olhando aqui, depois eu vou ler uma narrativa que está falando sobre aquele evento, parece que eu vivo mais. É uma falha? É uma fuga? Provavelmente. Mas é o que os meus neurônios me permitem. Então, a concessão é essa. Eu não posso simplificar o meu idioma, é essa concessão que eu não faço mesmo, até o momento. É difícil. Difícil porque eu costumo usar uma palavra que eu acho que não resolve o meu problema, que é universalidade. Eu sonho com ela, eu busco essa universalidade. Eu acho que o que eu falo só vai fazer sentido se for
a expressão de um pensamento, de um sentimento da época que eu vivo, ou do grupo a que eu pertenço, ou das mulheres, se for esse o tema, mas, enfim, eu acho que nada do que diz respeito só a mim interessa mais ninguém. Então, eu não abro mão do que eu chamo de universalidade, que é isso, sabe? Essa representação, nem que seja de um pequeno grupo, mas é muito difícil usar a palavra universalidade para isso, mas é isso, essa é... Isso me fez pensar que é muito legal essa mesa a gente está falando, né, da escrita feita por mulheres e tudo, e vocês têm estilos diferentes. Isso só 2 mulheres já mostra a dificuldade de falar de uma literatura escrita por mulheres que tenham características, né, uma lista de características. Porque se você botar mais Natasha, por exemplo, que é poeta, mais Rafa, que é escritora, aqui já tem 4 estilos diferentes. Então, assim, a diversidade já dá para ver nas 2, e assim, essa diversidade que marca as mulheres nesse posicionamento que eu falei do começo, de categoria política. A gente fala mulher porque ainda politicamente relevante falar, mas a gente não está falando de uma literatura feminina que tem características fechadas, que a gente pode elencar, né? Isso é muito, muito legal. Eu vou ler, então, os poemas, tá? Aqui jaz Alice Ruiz. Viver ao ar livre com o mínimo indispensável. Morrer com dúvidas. Esse lindo está em 2 em 1, tá? Vendendo ali com a arte e letra. Boa publicidade. Boa, né? Boa. Outro belíssimo também. À beira do insuportável, essa qualidade rara, ser insubordinável. Pensa bem. Esse é um poema de Desorientais, de 96, pela editora Iluminuras. E aí eu vou ler um poema um pouco mais longo, lindíssimo, da Andréia agora, para depois a gente voltar para a conversa. Declama-me, eu te decoro. Pode me chamar demônia, dolorida rima, enquanto tuas mãos em cio apertam a ferida dos rosários. Pode me mapear, Babilônia, prosa besta, enquanto teus pecados em rios entopem a represa dos ovários. Você pode tudo, com sêmen e dicionário, romance, crônica e glosa, pode doutrinar qualquer abecedário. Eu posso ainda mais, poesia, manifesta e ardorosa, ensinar a perdida Mãe Nossa, ao filho, ao pai e ao vigário. Vamos voltar, então, para falar agora especificamente sobre os coletivos, né? Não daria para a gente falar de todas as ações que essas mulheres promoveram em coletivo com outras mulheres ao longo desses anos de atuação, porque é muita coisa, mas a trajetória de vocês 2 está muito marcada por isso, né? E eu queria saber 2 coisas, assim, qual que é essa força dos coletivos, o que vocês veem nisso, né? Alice, Mulherio das Letras, um dos exemplos, Marianas, coletivo fundado pela Andréia, um dos exemplos, né? Só para a gente falar de um exemplo. Qual que é a força disso, dessas mulheres estarem em coletivo? E eu queria saber também quais são os desafios. Porque não é fácil, não dá para a gente usar só a palavra sororidade como se ela resolvesse tudo, não é assim, né? Então, quais também são os desafios da gente em coletivo? Hoje a gente está falando muito mais em democracia, e para a gente falar em democracia, a gente precisa conviver e se organizar, a organização social é super importante e tem desafios também. Queria saber de vocês isso, essa vivência em coletivo. Eu acho bem legal você falar isso, Júlio, porque, às vezes, assim, você trabalhando com coletivo, você acabou de dizer, a sua trajetória está muito marcada por isso.
Então, realmente, você vai ficar marcada por a sua ação. Então, eu não sou marcada pelas minhas atitudes individuais, no caso, como poeta. Sempre sou convidada para alguns eventos justamente por ter essa pauta coletiva. E por que eu tenho essa pauta coletiva? Eu não conseguiria ficar só escrevendo os meus poemas e reclamando em rede social que é para as mulheres serem lidas, que é para serem conhecidas. Eu seria hipócrita se a minha prática e a minha teoria não fossem condizentes. Então, quando eu comecei a me abrir para esse tipo de diferenciação que faziam, porque nós somos silenciadas, mas você não percebe. Porque, quando eu comecei a escrever, os meus cânones, o que eu lia era aquilo que me diziam no colégio. Eu não reparava, ou não deixavam que eu reparasse, que a maioria das referências que eu tinha eram literatura produzida por homens. Eu não tinha noção, eu achava legal, eu li, eu tenho vários ícones aí, eu só tinha livro de autores renomados. Eu não percebia. Quando eu comecei a escrever, eu falei assim, mas eu queria uma mulher, eu gosto muito do movimento simbolista, eu queria uma mulher simbolista de referência. Naquela época, elas nem podiam escrever. Então, você começa a acordar para essa realidade, o que é colocado para você na escola, quando você é criança, é a literatura produzida por homens, é aquilo que é literatura boa. Eu comecei a e eu ia nos eventos na minha cidade, e eram sempre escritores homens que estavam se apresentando. Era o nome deles que estava no flyer. E as mulheres todas na plateia. E eu conversava com uma, conversava com outra, eu escrevo. Medo de se dizer escritora, eu escrevo. Eu olhava e falava assim, gente, mas tem 2 escritores se apresentando, a plateia é só mulheres, o que é isso? Olha quantas mulheres existem em Curitiba. Vamos formar um grupo para que nós não sejamos somente a plateia. Né? Então, assim que eu comecei a fomentar. E também por isso, porque eu não queria só ficar... Quando eu me abri e comecei a comprar livros de mulheres, até que a minha estante de livros estivesse equilibrada, tanto com homens quanto com mulheres, eu fui aprendendo, ouvindo-as, e reparei que os coletivos eles te dão uma rede de apoio. Que é justamente, muitas vezes, nós fazemos no coletivo um sarau ou alguma coisa, convidamos uma escritora, e as mulheres lá que estão assistindo. Não é sexismo isso, é que parece que eles não querem ouvir as mulheres. Nesses eventos que eu ia, elas se apresentavam no final do evento, agora é microfone aberto. Fica com o microfone aberto. Tanto que me falam agora que é microfone aberto, eu não quero mais, sabe? Porque é esmola para mim. Eu quero... aí alguma autora ia ler no palco ali desses pequenos eventos, né? E eles iam lá no fumódromo, sei lá onde, né? Não prestavam atenção no que as mulheres estavam fazendo. Então, o coletivo foi movido por isso. E existem muitos desafios, porque existe toda uma logística. Não é? Olhem a dimensão desse evento, a organização desse evento, e todas as pessoas que estão trabalhando aqui. Para sincronizar tudo isso, provavelmente foram meses de programação. Falhou né? A pessoa do som não vai poder participar. Pronto, o evento já, até encontrar outra pessoa. Né? Então, esse corpo logístico de trabalho é muito dificultoso, porque as pessoas estão sempre muito ocupadas, acaba sobrecarregando um núcleo. E, dentro dessa labuta, que eu considero extremamente válida, eu estou desde 2013 com esse coletivo, com os altos e baixos, levando não, ou tendo rótulos, né, que somos segregacionistas e não é nada disso. Eu, não, às vezes, deixo de escrever para programar algum evento, para que aquela equipe, que é o núcleo de organização, consiga sincronizar suas atividades. Então, as dificuldades também são essas, justamente para você legitimar os espaços. Parece que você está querendo mais do que você merece quando você exige que um evento seja... só as mulheres sejam as protagonistas. Ainda, gente, existe muita cara feia. E quando você organiza eventos assim, então é só para mulher. Eu tenho, inclusive, amigos que são poetas que, quando em alguns eventos nossos, eles mandavam as esposas. Mas é só de mulher. Eu falei, não, meu querido, é para você assistir as mulheres. Qual que é o problema de você ser a plateia? Qual é a dificuldade? Por exemplo, a gente fez um evento há pouco. Existia uma estante cheia de livros.
eu separei. Eu cheguei antes e separei uma estante só dos autores e uma estante só das autoras. O evento era para ler a sua autora preferida. Todo mundo aqui conhece Clarice, né? Quando chegou a vez dos autores, a dificuldade que esses autores tinham de ler uma mulher. Não, eles liam os seus poemas. Sendo que eu tinha pedido, você não tem uma escritora favorita? Tenho. Eu falei, então, qual é o nome? Nem o nome eles lembravam na hora. Então, daí você fala, gente, não é mimimi. É a dificuldade de um homem, desculpe, né, de ele pegar e dar uma referência. Eu até entendo, eu perdoo assim, bem pouquinho, porque eu lembro do meu tempo, quando eu estudava português. Os meus cânones, aquilo que era dado para mim como literatura, Carlos Drummond de Andrade, Leminski, todas essas coisas era o que era dado para a gente, que era literatura. Então, quando eu conheci a Clarice Lispector, que ela era renomada, é por isso que tinha na grade curricular ali, o mundo, o universo se abriu, tanto pela minha representatividade, como para saber que eu podia ter uma autora, né? E eu podia ser autora também. Então, a importância dos coletivos, principalmente os feministas, que é o que... Para eu chamar o coletivo de feminista também foi um problema, porque parece que essa palavra lhe daria um peso, sei lá, herege para a nossa coisa. Mas agora eu trabalho, eu gosto de assumir essa bandeira, porque é específico. Se existe dificuldade de entendimento, eu já ultrapassei esse entendimento e as mulheres do coletivo também. Então, isso me dignifica o meu discurso e as minhas exigências. Eu tenho que fazer alguma coisa e não sair lá no Facebook e pedir para alguém fazer. Ah, ninguém lê mulheres. Eu tenho Leio Mulheres também em Curitiba, né, que também é um bálsamo assim, para a nossa cidade. E essas ações coletivas, principalmente das mulheres, é por essa rede de apoio, rede de conscientização, e para que estudemos juntas também, e para a gente perceber o quanto as mulheres elas são escritoras, sim. Não precisa se validar com um livro. Vai num sarau, você escuta alguma coisa que essa mulher produz, e isso gera assim um crescimento muito grande. Então, apesar das dificuldades de deixar, às vezes, de estar escrevendo os meus poemas, eu estou ali trabalhando, organizando um evento, mas eu deito a minha cabeça no travesseiro à noite e eu falo assim, eu fiz alguma coisa, então eu posso dormir tranquila. Então, falei bastante assim, mas esse é um tópico que me toca muito, porque também... Quando eu conto, eu também valido, né, todas as dificuldades que a gente atravessa, que são enormes. Eu confesso que eu estou cansada. Não, é verdade. Eu faço parte daquela onda dos anos 70. Nos anos 70, eu estava lá, indo a reuniões de mulheres, não só necessariamente escritoras, mas, na verdade, a maioria ali trabalhava com a palavra, escritoras, jornalistas, atrizes, quer dizer, né? Psicanalistas, psicólogas. E a gente ficava discutindo a condição da mulher, tentando entender, tentando achar saídas. Eu escrevi, nessa época, vários ensaios sobre a mulher. E aí aconteceu uma coisa muito maravilhosa em Curitiba, que foi a editora Grafipar. Não sei se alguém aqui sabe do que eu estou falando, porque enfim, parece uma lenda do passado, uma lenda linda do passado. A editora Grafipar, pela primeira vez em Curitiba, havia uma editora que editava revistas dos mais variados tipos, desde uma revista como a Atenção, que era no estilo Veja, Época, isto é, Época, talvez aqui também ninguém, poucos saibam do que eu estou falando, mas também editava revistas em quadrinho, quase sempre com um apelo sexual, porque, afinal de contas, eles tinham que manter a editora. E uma revista que eu coeditava, chamada Rose, que é um anagrama de Eros, que era uma revista voltada para as mulheres e tinha uma página do meio, que era como a página da Playboy com peladão.
Tinha um peladão ali, sempre com um livro na frente dos órgãos genitais, com um violão, com perninha cruzada de um jeito que não tinha exposição e tal, mas estava peladão. Quando a gente não conseguia ninguém que topasse fotografar, a gente recorria tem agora me falta um nome. Tinha uma série de fotos que você podia usar. Eu não lembro agora o nome disso. Me faltou. Um banco de imagens, né? Obrigada, um banco de imagens. E aí a gente achava uns peladão bacana, mas assim, completamente pelados, com exposição frontal e tal. E aí, às vezes, eram portadores de um órgão relativamente pequeno, desproporcionalmente falando. Proporcionalmente falando. Daí a gente botava uma tarja grande, assim. E o slogan da revista era: Rose, a revista que informa as mulheres e tira a roupa dos homens. Gente, isso é anos 70. Final dos anos 70. 79 ali, coincidindo com a abertura, né, porque a abertura, 86 que acabou a ditadura, né? Foi 86? 85, 86, ou seja, isso em plena ditadura a gente fazia isso. Eu acho que isso tem que levar em conta. Eu sei que dá a impressão que eu estou fugindo mas não, mas era como, assim, eu atuei assim, escrevendo ensaios, coeditando essa revista. Através da minha poesia e através da minha atitude. A coisa da atitude tem um ônus muito alto. Você olha assim e diz assim: não, você só estava vivendo como você pensa. Sim, mas e o preço que você paga para viver como você pensa? Porque você está sendo um exemplo. Isso foi a minha filha Áurea que me ensinou, pequenininha. Eu fazia essas reuniões feministas em casa, a gente discutindo o mundo. E aí, de repente, eu ia ver minha filha brincar, e ela estava brincando de dar comidinha para as bonecas, vestindo as bonecas. Eu olhei e falei: peraí, sim, não é o que a gente fala, é o que a gente faz, é exemplo. E não é só para criança. A tua vida tem que ser um exemplo do que você pensa. Você não pode defender uma teoria. Você falou algo desse tipo, né? A gente não pode defender uma teoria e ter uma atitude completamente diferente. Você nem precisa falar muito, mas tenha uma atitude inovadora, de acordo com o que você pensa. E aí o preço é alto, né? Porque o sistema vai tentar te apagar, vai te coibir, vai tomar atitudes contra você, vai te difamar, vai te chamar de cada coisa que você vai olhar e dizer: gente, eu só estava emitindo a minha opinião. Né? E o Mulherio, eu resolvi participar do Mulherio porque foi uma ideia de amigas, não foi ideia minha, mas amigas que eu prezo muito, e eu achei muito legal a ideia, e teve um problema inicial grande, que foi a primeira reunião, foi lá em João Pessoa, e as feministas negras não se sentiram representadas. E aí tem uma grande discussão, assim, claro que a mulher negra é mais... Assim, entre os homens e as mulheres, quem é mais oprimido? A mulher. Entre a mulher branca e a mulher negra, qual que é mais oprimida? A mulher negra. Então, assim, qualquer pessoa que diga o contrário disso é porque bateu a cabeça no chão quando era criança. Porque é isso, né? É óbvio que é isso. Mas lá rolou uma coisa de que parecia que, pelo menos pelo que me contaram, eu não fui, nossa, mas que tinha que ser o centro da questão, porque era a questão mais dolorosa, e é. São os mais pobres, onde há maior feminicídio, maior...
índice de feminicídio, e está tudo errado, mas assim, nunca achei que um primeiro encontro de mulheres ia resolver isso. E, no entanto, foi isso que aconteceu, e daí eu meio que me afastei. Porque eu acho que a gente tem que resolver essas questões antes de trazer a público algo que é para ser representativo e um grupo questiona a representatividade disso. Mas, de qualquer forma, eu acho que todo e qualquer movimento, eu fico assim, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, porque que bom que tem gente disposta a continuar, sabe? Porque não adianta, gente, não adianta. Em qualquer sistema, a gente tem que estar atenta e tem que se defender, porque não é fácil ser o anônimo da história. E é esse o papel que o sistema masculino reservou para nós. Então, nós temos que estar ligados a cada geração, por isso eu agradeço imensamente a todas vocês da nova geração, e eu olho e digo assim, posso descansar. Sim, é importante descansar, às vezes, posso também, dar né? uma descansada, porque eu fiz bastante, e olha que maravilhosas. Olha, estão fazendo muito mais do que eu fiz. E façam muito mais, e tomara que as próximas façam ainda mais do que vocês. Ouvindo essa história do Peladão. Ouvindo essa história do Peladão, eu fico pensando como o deboche, muitas vezes, é essa grande arma também, né? Uma grande arma feminista. Deboche, que é uma coisa que eu vejo na poesia de vocês duas. Assim. Tem muito lugar do deboche mesmo, né? Porque, às vezes, a gente relaciona também uma ação feminista com uma seriedade que, às vezes vai para outro lugar, vai muitas vezes para o deboche, né? Nossa, que coisa absurda isso que é falado, né? Que absurdo esse discurso, né? Exatamente. Eu acho que esse compromisso, esses desafios dos coletivos que eu queria trazer, é justamente para a gente pensar como a gente pode estar sempre atualizando a nossa ação, deixando ela cada vez mais afiada, cada vez mais eficiente, cada vez mais perigosa, sabe? Eu acho que, falando sobre os desafios, a gente consegue cada vez atualizar mais e tá afiando as nossas armas também, né? Porque é isso, os tempos pedem que a gente atualize a ação também, né? E isso se dá quando a gente presta atenção nos desafios, né? Porque não tem como a gente achar que não tem as contradições e não tem as fricções internas também, né? É preciso admitir isso com bastante honestidade para a gente continuar evoluindo, né? Tá, então eu vou ler mais um pouquinho de poema. E aí depois, vamos lá. Esse é de Poesia para Tocar no Rádio, esse título é muito bom, né? Poesia para Tocar no Rádio, 99, da editora Blocos, do Rio, da Alice. Devia ser proibido. Devia ser proibido uma saudade tão má de uma pessoa tão boa. Falar, gritar, reclamar, só a nossa voz não ecoa. Dizer, não vou mais voltar, sumir pelo mundo afora. Alguém com tudo para dar, tirar o seu corpo fora. Devia ser proibido estar do lado de cá enquanto a lembrança voa. Reviver, ter que lembrar e calar por mais que doa. Chorar, não mais respirar, ar, dizer adeus e ir embora. Você partir e ficar para outra vida, outra hora, devia ser proibido. E aí, olha que coisa, né? Poesia para tocar no rádio, da Alice, e aí tem um poema, A Mulher do Rádio, da Gavita. A Mulher do Rádio. Uma garganta humana grita a fronteira pantanosa de um rosto dissecado no silêncio. Isótopos de vento circulam a árvore de fios do corpo. A mulher está sobre a ponte. A mulher talvez pule, corrosiva cabeça, quando salta a primeira página do jornal. A mulher abre suas asas de açafrão. Talvez a mulher apenas sonhe
com o universo antiético das pinturas barrocas, com uma cantiga de ninar no pescoço torneado das ampolas. Posso contar uma coisa sobre o Poesia para Tocar no Rádio? É que é uma bandeira também, esse título. Porque a editora Blocos tinha um concurso de poesia, não sei se era bienal ou anual, não lembro agora. E aí tem essa velha discussão, essa boba discussão se letra de música é poesia, né? Não sei se ainda existe, se ainda tem alguém teimando, mas durante muito tempo discutiu-se se letra de música era poesia ou não. E daí, por conta da editora Blocos ter esse concurso, eu nunca fui de entrar em concurso, mas eu entrei de birra, eu entrei só com letra de música, com esse nome, Poesia para Tocar no Rádio, e ganhou o primeiro lugar. Obrigada. Eu acho que... Bom, tem mais uma coisinha aqui, e aí vamos abrir para vocês, para os comentários, e aí depois eu volto para ler os últimos poemas, porque eu vou insistir nisso da leitura em voz alta de poema. Ontem, quando eu estava participando da mesa aqui, eu falei rapidinho sobre essa ideia que eu tenho, que uma questão ela é vista de diferentes ângulos, dependendo do que a pessoa está fazendo. Uma questão do ponto que ela parte. Me embananei, mas é o seguinte. Uma questão social, por exemplo, como a moradia ou como a fome. Uma pessoa antropóloga vai abordar isso de uma maneira, né? A pessoa que é líder da comunidade, ela vai abordar de uma outra maneira. A pessoa que é jornalista, ela vai abordar de uma outra maneira. E eu fico pensando muito que as poetas abordam essas questões sociais das maneiras que as poetas podem abordar, né? Porque eu também fico pensando, talvez não essa palavra, mas isso da universalidade, eu acho importante no sentido de recuperar uma figura, uma função social da poesia, sabe? Que não é essa imediata, que não é a mesma que da jornalista, que não é a mesma da socióloga, que é uma específica, né? Então, eu queria... E que também não é a mesma da poesia participante dos anos 70, 80. Exatamente. Porque aí a gente cai naquilo que eu perguntei da concessão. Porque quando a Andréia fala, eu não abro mão de colocar esse léxico que eu quero colocar na poesia... e mesmo assim eu falo, é uma poesia engajada, não é essa mesma poesia né? E não é, e tem a sua força, e tem a sua combatividade. Eu queria perguntar para vocês isso, assim, quando vocês vislumbram esse mundo de maior esperança, e vou fazer um parêntese rapidinho aqui para falar que outro dia eu li uma coisa muito interessante sobre esperança, de esperança não ser uma emoção, mas ser um processo cognitivo. Quando a gente entende a esperança como um processo cognitivo, a gente pensa, a esperança é alimentada como um processo da nossa mente, assim, a gente entendendo que a gente tem coisas para resolver, querendo resolver, pensando em soluções práticas, se organizando para resolver e acreditando em nós como sociedade para resolver. E é assim que a gente vai fortalecendo esse processo cognitivo de esperança, de não ser só mais uma palavra, né? De ser uma palavra que move a ação, que orienta a ação, né? Então, quando a gente pensa nesse mundo então mais esperançoso, de mais processo cognitivo de esperança, então qual é esse lugar das poetas nesse mundo, assim? O que para vocês elas estão fazendo o quê? Circulando por onde, fazendo o quê, sabe? É só o fato da mulher escrever poesia, ela já me dá uma esperança, que era também algo que era os grandes poetas, e agora existem as grandes poetas. Então, esse lugar de ela se assumir poeta, se assumir escritora, já me dá uma esperança, e eu creio para pessoas que vão ter facilidade com a escrita, elas já vão se sentir esperançosas em produzir aquele tipo de expressão.
a poesia é mágica, né? Antigamente ela era oral, agora ela é escrita. Então, a poeta se coloca nesse lugar de confronto com a sua poesia que foge do canônico, porque a mulher, né, não só a mulher, existem vários escritores que eles rompem os cânones daquilo que é estabelecido, elas brincam com a forma, e dentro de um poema elas fazem os seus hinos, denunciando, debochando, ironizando, cantando o mundo e ensinando a outras através dessa... que, para mim, a poesia ela é tipo um feitiço. Você lê alguma coisa, fica gravado na sua mente, assim como a música também. Então, é como se você estivesse produzindo feitiços que vão ter aquele efeito, né? E as pessoas estão lendo aquilo, estão se transformando a partir do momento que elas também estão tentando entender ou tentando memorizar. Então, eu acho que a importância das poetas, né, a importância da poesia é uma palavra complicada. Portanto, sem poesia, para mim, o mundo não existiria, né? Mas eu acho que a mulher poeta, quando ela está produzindo seus livros, assumindo esse título, escrevendo da forma que ela... uma forma nova, né? Não estamos aqui para dizer que essas formas que fogem do cânone, elas não são literatura boa. Sim, elas são. Elas só são comparadas com o cânone. Então, quanto mais mulheres estão escrevendo e jogando na mesa aquele tipo de literatura, não sei se estaremos vivas para ver, se um dia eles vão dizer, essa literatura produzida por mulheres é assim, talvez tenha um diferencial. Isso é literatura, porque a mulher ela é rebelde na escrita, ela é dissidente. Só o fato dela escrever e publicar um livro, se assumir poeta, já é uma questão de confronto, já é uma definição política. Só a mulher escrevendo já é a maior política que existe, no meu ponto de vista, né? Considerando o passado. Então, eu acho que é esse contexto. A própria intitulação de ela se assumir, ler aquele seu poema. Existem os slams, que são fabulosos, né? Você vai o slam das Minas, que existe aqui, é uma aula que você tem aquilo lá, não precisa nem de livro. Você vê a força daquelas mulheres, quando elas se reúnem e vão declamar o que elas pensam, o que elas exigem, elas estão ali, slam das Minas, elas estão se intitulando poetas. Esse é o confronto e é isso que me dá esperança, porque foi isso que me deu esperança quando eu comecei a ler mulheres. Entendeu? Então, é só pelas que vieram antes de mim e tiveram uma projeção que eu tive acesso. Se elas tivessem ficado caladas, talvez eu não estivesse aqui. Se eu não tivesse lido, tido acesso à literatura produzida pelas que vieram antes, né, e me espelhado, né, numa época que era mais difícil ainda, tanto que o nome do nosso coletivo ele homenageia Mariana Coelho, que foi, em 1938, ela escreveu um livro chamado A Evolução do Feminismo no Paraná. Então, é por isso que nós estamos homenageando. E o exemplo que nós temos são as escritoras, são as poetas, porque, né, é a voz que foi silenciada e é a voz que nos representa e é a voz que nos dá força. Então, eu acho que eu respondi. Isso que a gente combinou de você ser a primeira me coloca num lugar muito esquisito. Primeiro, porque você, às vezes, me dá umas deixas maravilhosas, então eu estou cômoda, confortável. Por outro lado, eu saio rapidinho da zona de conforto, porque você diz um monte de coisa que eu também diria. Então fica engraçado. Tem as duas coisas aqui. Mas nessa coisa, por exemplo, do silenciamento, né, elas estavam escrevendo. Eu, diferente de você, tive a sorte de que o primeiro livro que eu li, porque eu escolhi, na minha casa só tinha a Bíblia, não tinha outro livro. E aí eu, no ginásio, descobri a biblioteca, quase tive uma síncope, não queria mais sair de lá, não queria ir para as aulas, não queria lanchar, não queria nada, eu queria ficar lá, até uma professora, minha professora de história, Cecília Westphalen, ficar com pena de mim e ela virou minha tutora. Ela se responsabilizou por mim para eu poder retirar livros da biblioteca e levar para casa, para voltar para a aula dela. Mas eu devo muito a ela. E ela me deu o primeiro livro que eu tive, que foi A Chave do Tamanho, do Monteiro Lobato, porque eu tirei a nota mais alta em História.
Mas o primeiro livro que eu escolhi era escrito por uma tal de senhora Leandro Dupré. Olha que coisa estranha. Eu não lembro o nome do livro, mas eu jamais esquecerei esse nome, senhora Leandro Dupré. Era o nome do marido dela. O nome dela é Maria... Eu esqueci. Eu já dei um Google, eu tenho até a foto dela, eu guardei a foto dela, porque eu queria que ela tivesse a personalidade dela na minha vida, mas deu um... Maria José Dupré. Mas os livros ela assinava como senhora Leandro Dupré. Se não foi, mas assim a gente fica horrorizado. Por que a J.K. Rowling, por exemplo, não pôde assinar Joan? Não pôde assinar assim. Não é que não pôde, mas a editora falou assim: não vai vender. O nome de mulher não vai vender. Bota só as iniciais. Agora. Agora. Quer dizer, a coisa de 20 anos, 30 anos, no máximo, não sei quando que, não lembro agora a data exata da chegada do Harry Potter nas nossas vidas, mas eu li todos, não sei vocês, eu li todos. Porque eu falei, o que é isso? Né? Um sucesso. E eu preciso falar com a juventude e eu vou ler. Como é que eu vou convencer a juventude a ler se eu não leio o que eles leem? Daí eu fui lá ler. E aí, deixa eu contar mais um... Estou fugindo completamente do assunto, mas eu li todos, né? E meus netos sabem disso. E aí, um dia, eu estava, numa das vindas para cá, eu estava na casa da filha e o neto chegou. E o Vinícius, que é o mais velho, chegou com umas amiguinhas. E daí... ele falou, essa é a minha avó Alice, e aí eles, oi, aí uma delas falou, peraí, é ela? Não era por nada, ela nunca me leu, ela não faz a menor ideia do que eu escrevo, das minhas músicas, provavelmente gosta e nem sabe que são minhas, mas é porque eu tinha lido Harry Potter, eu era a avó do pedaço. Não é legal? A próxima biografia da Alice. Alice Ruiz, leitora de Harry Potter. Não precisa colocar mais nada. Mas eu acho que eu me perdi agora nessas duas. Qual era a pergunta mesmo? Não, eu acho que que a função social da poeta, você já falou que é a tua vida, é a sua postura, né? É como você... Exato, é a postura, é isso. Então, não sei, eu não sei, eu acho que é tirar a gente do anonimato, e a gente tem que escrever, contra tudo e contra todos, revelia, mesmo tendo que botar só as iniciais, mesmo tendo que assinar que eu sei a senhora fulana de tal, a viúva alegre fulana de tal. Mas tem, né? Mas tem que não pode parar, só isso. Continuar. Não pode deixar que essa pressão externa nos cale. Só isso. Que lindo, que lindo, porque é uma lição. Então, uma das lições da poeta é da perseverança, né? Continuar. Muito bonito. Então eu vou fazer a leitura e aí jogo a bola para vocês, tá? Vamos lá. 2 da Alice. O primeiro está em Boa Companhia, Haikai, que é uma antologia da Companhia das Letras, 2009, que é muito bonito. Diante do mar, 3 poetas, nenhum verso. Né? Diante do rio, 3 poetas, nenhum verso. E esse aqui também, que está em 2 em 1, no livro, né, da arte, que está ali na Veneno na Arte e Letra, e que eu achei muito legal, porque eu acordei hoje, né, fui tomar café e tal, depois, quando eu voltei, eu ouvi o sino. E esse fala assim: jamais amei um santo, nem cantei um hino, só quero morar contígua a um sino, som que continua desenhando templos.
Andréa Gavita, eu vou ler esse também, que sempre me pega, que está no papel leopardo, que também está aqui com a arte-letra, vendendo. Uma capa azul, que eu tenho em casa. Chama Cariboca. O oceano lambe-se como um gato do mato. Meus ossos de navio trocam a floresta por um espelho mercante. 1000 indígenas assoviam dentro das vértebras evangelizadas. Finjo-me especiaria, de pó finíssimo, estátua de coloral. O canto tribal das ondas aprende o idioma dos marinheiros. Deixo que me cortem a língua de pajé. Cauterizo o choro titânico nas águas falantes que cobriam a terra antes dos mapas. A maré vermelha bebe o meu nome.